emissora da AMIC, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, ouvintes da Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela rádio, pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis, também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, onde essa mensagem fica gravada para que você possa ouvir novamente, compartilhar, para que você possa refletir um pouco mais a respeito da Palavra de Deus, buscando direção espiritual, que esse é o nosso propósito, que nós tenhamos uma boa reflexão a respeito da Palavra de Deus, para que possamos compreender o direcionamento do Espírito Santo. Como tem sido esses dias de reflexão, esses dias de festa, como tem sido na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares, as pessoas que nós amamos, como tem sido a cada dia, a cada momento, a sua vida com relação a estas festividades, esse final de ano, o Natal que já passou, o Ano Novo que está chegando. Ainda estão discutindo a respeito da uva passa no arroz, ainda estão discutindo a respeito da maçã na maionese, né? As pessoas começam a mudar as discussões, mas sempre num clima de festa, num clima de alegria. As próprias discussões da uva passa no arroz ou a maçã na maionese viram memes e viram piadas, porque este é um momento de festividade, um momento de alegria, um momento de prazer. É o momento em que muitas pessoas não tiveram a oportunidade durante o ano de rever as pessoas que amam, de rever a família, os seus parentes, os seus amigos que formam a família que Deus dá a oportunidade de você escolher. Então, este é um momento mais propício para aqueles que têm filhos pequenos também, idade escolar, tem as férias escolares, então tem a oportunidade de viajar também. Então, é um momento muito propício para rever as pessoas que nós amamos e, desta maneira, expressar o amor de Cristo que habita em nós. Mas também é um momento da dualidade humana, aquele momento em que, né, o ser humano, na sua estrutura de formação, já tem uma dualidade natural. Desde o início da Palavra de Deus já é assim, né? A questão entre o bem e o mal já é uma dualidade. A questão na crença ou não de uma fé, a expressão de fé, a sua expressão de religiosidade é uma possibilidade ou não. Desde o livro de Gênesis, quando Deus fala, não coma desse fruto, porque no dia que você comer, certamente você morrerá.
e aí depois vem o inimigo de Deus e fala, pode comer do fruto que você não vai morrer. Então existe uma dualidade positiva e negativa a respeito de um mesmo assunto. E a nossa vida, em muitas circunstâncias, em muitas situações, trata dessa dualidade. E dentro dessa dualidade de escolhas, normalmente, principalmente no final do ano, existem aquelas promessas para o ano seguinte, que também fazem parte da nossa dualidade. Quais são as suas promessas para 2023? Quais são seus votos para 2023? Eu estou pensando em 2023 cumprir os votos que eu não cumpri em 2022. Então, se a gente fizer assim, cada ano, a gente vai viver um ano retroativo. Porque se você entra no ano seguinte pensando no ano passado, você não vai viver o ano naquele momento, mas está sempre pensando ou no passado ou no futuro. Esse é um dos maiores problemas da dualidade humana, em que muitas vezes não se vê nem o tempo passar, porque você pensa tanto no futuro e se projeta tanto no futuro, e é tão saudoso com relação ao passado, que você não vive o presente. E não vivendo o presente, você não desfruta do momento em que você está vivendo. Então, a primeira proposta que nós temos que observar em Deus é, quando Jesus fala em Mateus capítulo 5, não andeis ansiosos por coisa alguma, viva o seu presente. Desfrute do melhor do momento em que você está vivendo, com as pessoas que você está vivendo, com as possibilidades que você tem. Mantenha-se feliz, mantenha alegre, faça como o apóstolo Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. Tudo posso naquilo que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece não quer dizer que nós podemos todas as coisas, mas no contexto é que devemos aprender a estar bem em todas as situações. Em todas as situações, extrair o melhor do que nos é proposto, daquilo que nos é oferecido. Foi isso que o apóstolo Paulo aprendeu, e é isso que ele coloca na palavra de Deus, para que nós aprendamos também. Aprendi a estar bem em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. Você tem muito, divida muito, distribua muito, aproveite do muito que você tem. Eu tenho uma tia que já faleceu, mas ela costumava dizer, Deus te dê muito para que a gente coma junto. Então, se você tem muito, desfrute e compartilhe. Se você tem pouco, desfrute e compartilhe. Porque a base é a mesma. E o prazer que nós temos, como seres humanos, como pessoas que se amam, é desfrutar e compartilhar, seja muito ou seja pouco. Eu costumo dizer que não há ninguém que seja tão rico que possa dar tudo que tem, não há ninguém que seja tão pobre que não possa oferecer nada. Sempre há a possibilidade de se oferecer alguma coisa, nem que seja uma palavra, um sorriso, um abraço, um carinho, você pode oferecer alguma coisa a alguém. Então, ofereça o seu melhor, desfrute do melhor e viva o seu melhor neste momento de preparação de festas, neste momento em que você está recebendo na sua casa familiares, parentes, amigos. Você que está visitando também, desfrute e ofereça o seu melhor, porque às vezes também a pessoa vai visitar alguém, e não consegue nesta visita oferecer o seu melhor, desfrutar do melhor. Mas nós temos escolhas, e estas escolhas, dentro dessa dualidade que nós estamos conversando aqui, Jesus mostra em muitas parábolas, em muitas passagens, na sua expressão de vida, ele sempre apresenta a questão do bem e do mal, aquilo que nós podemos crescer, podemos melhorar,
Mas em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, Jesus ele fala uma parábola bastante interessante a respeito de dois filhos que, dentro de uma situação, de uma circunstância, eles vão fazer algo para o seu pai. E a parábola, Mateus capítulo 21, versículo 28 em diante, o texto diz assim: "E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Eu não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Declarou Jesus: em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio para vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele." Essa parábola que Jesus coloca aqui, a respeito de qual a melhor maneira de agradar a Deus. Agradar o nosso Pai Celestial, como Jesus mesmo nos ensina a nos relacionarmos com Deus. Pai nosso que está no céu. Como você tem observado a sua relação com Deus? Como você tem observado a sua intimidade com Deus? Você tem feito as suas orações com Deus? Porque hoje, num mundo de mídia que nós estamos vivendo, este também tem sido um desafio. Você ter um tempo de qualidade e pessoal com Deus também tem sido um grande desafio. Porque as pessoas, elas buscam a palavra de Deus em todos os lugares. Elas buscam a palavra de Deus através da internet, através da rádio, como vocês estão nos acompanhando agora, continuem acompanhando, Mas a questão é, a rádio, a internet, o leque de opções da mídia que nós temos hoje, um programa de televisão religioso, independente da sua expressão de fé, da sua confissão religiosa, mas um culto que é transmitido, uma missa que é transmitido, algo que te remeta ao pensamento a Deus. Muitas e muitas vezes as pessoas ficam buscando relacionamento com Deus, buscando uma palavra de Deus dentro dessas coisas. E ele mesmo nunca tem um tempo para conversar com Deus. Ele não para orar. Ele não para ficar tranquilo, lendo a Bíblia e buscando a Deus em oração, no seu íntimo, na sua individualidade. Ele não para ouvir Deus através da Bíblia, que na verdade é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, eu busco uma palavra de Deus na internet, no YouTube, na televisão, na rádio, no Facebook, no Instagram, eu busco a palavra de Deus em todos os lugares, mas não tenho um tempo de qualidade com Deus. Não tenho um tempo pessoal com Deus. Não tenho um tempo para as minhas orações. Não tenho um tempo para a minha leitura. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que tanto os discípulos de Jesus quanto o próprio Jesus, por muitas vezes eles se retiravam e ficavam sozinhos, mesmo que no seu tempo eles não tinham nenhum artifício eletrônico, não tinham mídia, mas eles tinham uma conversa, eles tinham um diálogo, e por muitas vezes eles se retiravam e ficavam sozinhos porque eles queriam mostrar essa necessidade da individualidade, do relacionamento com Deus, o Pai, sem precisar de um mediador, sem precisar de um intermediário, sem precisar de alguém que esteja conduzindo esse pensamento, conduzindo esse diálogo, a não ser a própria palavra de Deus e a oração em que ele se colocava diante de Deus.
Então Jesus muitas vezes saía para orar sozinho. Os discípulos de Jesus, que se tornaram apóstolos depois, por muitas vezes se retiravam para orar sozinhos. E nós fomos ensinados por Jesus para, quando orarmos, estarmos no nosso quarto, sozinhos, só nós e Deus, e ali fazermos as nossas orações em secreto, que em secreto nosso Pai Celeste vai ouvir a nossa oração e vai nos trazer a palavra e a recompensa que nós precisamos ouvir, a palavra que nós precisamos ouvir de Deus o Pai, o direcionamento que nós precisamos. Mas hoje, a dificuldade do ser humano, até dentro da sua casa, do seu lar, do seu quarto, na sua intimidade, muitas vezes ele entra no seu quarto, fecha a porta e liga o celular. E no celular ele entra no YouTube, ele começa a buscar a mensagem de um pastor, ele começa a buscar uma mensagem religiosa, uma mensagem de um padre, uma mensagem que seja bíblica, mas ele está recebendo aquela mensagem através de um terceiro, mesmo que esse terceiro seja um terceiro eletrônico. Não está sendo ele e Deus, está sendo um recurso eletrônico. Então, nada vai substituir o seu relacionamento pessoal com Deus. Deus se agrada em primeiro lugar daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E isso já é uma individualidade. Eu tenho que optar por fazer assim. A irmã Cris Santana, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, colocou aqui que a maioria das pessoas se acomodaram com as redes sociais. Porque as redes sociais, além de nos conduzirem para um pensamento, elas já trazem algo pronto, muitas vezes trazem uma boa palavra, né? Eu não sou contra as redes sociais, eu não estou falando contra as redes sociais, até porque eu utilizo das redes sociais, não poderia ser contra elas. O problema é só ela, né? O problema é nunca ter um tempo de qualidade, de individualidade, de pessoalidade com Deus. Este é o problema. O problema é o não dedicar tempo para a minha leitura bíblica sem ser através do pensamento de outra pessoa. Não dedicar tempo para a oração e, ao invés disso, ouvir um outro orando por mim. Ouvir um outro rezando por mim. Ouvir um outro fazendo as suas preces em meu favor. E eu mesmo nunca tenho esta relação. E muitas vezes aquele que faz também, ele só faz quando está na mídia. Ele não faz também isoladamente, ele não faz, né, dentro da sua intimidade, dentro do seu lar, dentro do seu quarto. Muitas vezes ele não faz também. A parábola que Jesus propõe aqui em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, a parábola dos dois filhos, o pano de fundo da parábola é: o que você está fazendo para agradar o seu Pai Celestial? E aqui ele coloca dois filhos. Um que falou, né, que quando o pai chamou ele para trabalhar, um falou que ia e não foi. O outro falou que não ia, mas foi. E a pergunta é: qual foi que agradou o seu pai? E a resposta, é claro, é aquele que foi, aquele que fez. Mesmo que num primeiro momento ele teve que se esforçar, porque ele não estava disposto, não estava com muita vontade, mas ele fez. E é isso que Jesus está nos falando hoje através dessa parábola. Muitas vezes você não está com vontade de ler a Bíblia, você não está com vontade de orar, você não está com vontade de ter um tempo de relacionamento pessoal com Deus, mas se esforce para fazer. Busque a Deus na sua individualidade. Busque a Deus no seu isolamento social. E isolamento social é uma das coisas que o ser humano mais precisa nos dias de hoje. Porque nós somos globalizados, nós estamos
intervindo um com o outro, interferindo um com o outro, né, em comunicação com o outro o tempo inteiro e com o mundo inteiro. E dentro da mídia, nós, como eu já disse, nós temos um leque de opções. Um leque de opções em que o ser humano, né, na sua dualidade, ele também se tornou seletivo. Eu gosto de ouvir esse pastor, eu gosto de ouvir este padre, eu gosto de ouvir esse tipo de mensagem. Mas qual foi a última mensagem que você ouviu de Deus? Você e Deus. Qual foi a última vez que você pode falar, olha, Deus falou comigo hoje e foi comigo diretamente, não foi através de alguém, não foi através de um sistema de mídia, não foi através da televisão, não foi através do rádio, não foi através de nenhum recurso eletrônico, mas eu entrei no meu quarto, eu estava sozinho, estava lendo a Bíblia, estava fazendo as minhas orações e Deus falou comigo. Qual foi a última vez, qual é a última vez que você pode falar que Deus falou com você dessa maneira? Nós temos, né, que em primeiro lugar, dentre de todos os votos e promessas para 2023, eu quero que você pense um pouco a respeito disso, né, que nós devemos voltar ao simples, voltar às bases, quando não haviam esses recursos eletrônicos, quando não havia essa possibilidade de você terceirizar a sua espiritualidade e colocar a sua fé depositada nas mãos e nas palavras de outras pessoas, mas que você, como cristão e como filho de Deus, buscava seu Pai Celeste na sua individualidade, no seu jeito de ser. É desta maneira que Jesus está falando. Você vai agradar o seu Pai quando você criar vínculo com Ele, de obediência, de intimidade, de relacionamento e permitir que Ele fale diretamente com você, através da Bíblia, Palavra de Deus como única regra de fé e prática para todo cristão, através das suas orações e através da sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, que fará você compreender a Palavra de Deus de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, de uma maneira que seja você e Deus. Então, nas nossas dificuldades, nas nossas dualidades humanas e nos nossos votos para 2023, faça esse compromisso simples, faça este voto. Em 2023, eu vou ter um tempo de qualidade com Deus. Eu vou voltar às minhas orações, eu vou voltar à minha pessoalidade de fé, eu vou voltar a interagir com Deus sem precisar de terceiros, sejam esses terceiros humanos ou através de um sistema eletrônico. Eu não vou precisar disso. Tem pessoas usando o WhatsApp até como uma espécie de cartomancia cristã, né? Ele recebe aqueles pop-up, aquelas figurinhas de WhatsApp, ele recebe com um versículo bíblico, com uma frase bíblica, e ele fala, nossa, Deus falou comigo agora, né? Só porque ele recebeu uma figurinha, mas ele não deu tempo para ter intimidade com Deus. Então faça esse voto, faça essa promessa, fale com Deus, aproveite esse momento em que nós vamos ouvir a canção, comece agora, aproveite a canção de fundo, ore, se coloque diante de Deus e deixe Deus falar com você de um modo muito especial. Te abraçando nessa noite. Sua ferida para quem não tem.
sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram parem por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma e na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Mateus 6:6 diz, entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só ele eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. A partir de hoje é você e Deus e mais ninguém. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que te conceda paz, que abençoe os seus sonhos, os seus projetos, que te dê direção espiritual. Mas lembre-se, você precisa de um tempo entre você e Deus, que seja somente você e Deus. Que você tenha um excelente final de semana, que você tenha um excelente sábado, que você desfrute com alegria da presença daqueles que você ama. Se coloque diante de Deus, porque acima de todas as coisas nós temos que amá-lo. E Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho por nós. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente ano novo, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.